Você virou gestor, agora é líder de time e não sabe o que fazer? Eu recomendo que você escute esse episódio até o final. Começando o episódio inédito do Foca no Trabalho, seu podcast semanal onde a gente fala sobre carreira, trabalho. Essa semana a gente vai falar sobre liderança. Eu sou a Alessandra Falsarella. E eu sou a Bru Garcia, e é isso mesmo, Ale. Hoje nós vamos falar sobre o início na gestão, o início como líder, como que a gente vai chegando ali e também o que precisa ser desenvolvido quando nós estamos nessa posição. Tem um livro que acho que é dos anos 90, eu tava aqui dando uma pesquisada, né? Que é Virei Chefe, né? E agora? A gente não gosta de usar o termo chefe, né? A gente gosta de gestor, líder, né? A gente tem essa conversa no mundo corporativo, né? Que chefe tem aquela visão de, como é que fala? De comando e controle, de eu mando, você obedece. Então a gente já quer começar aqui, conversar sobre o que é esse novo gestor do mercado de trabalho. A gente tá aqui em 2023, talvez você esteja escutando esse episódio no futuro, mas qual que é o perfil, ou o que é esperado, o que você deve se você tá num cargo de liderança e também, né, Bruna, se você tem vontade de ser um líder. Tem muita gente que ainda não tá no cargo de liderança e tem vontade de ser líder. Então você já começar a pensar ali o que eu tenho que fazer, quais são as competências mais importantes. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência e eu quero falar, primeira coisa, confia em você. Se você receber uma promoção, você tá percebendo que você tá indo para um cargo de liderança, confie em você. As pessoas que estão perto de você, se estão te indicando para essa posição porque estão vendo potencial, estão vendo skills de liderança. A gente fala muito, principalmente nos cargos de analista sênior, né, que é um cargo bem comum de você ser, antes de você se tornar um coordenador, um supervisor. As pessoas já estão se atentando se você é aquela pessoa que tem algumas skills, algumas habilidades de liderança, porque dificilmente, né, Bruna, você recebe a promoção e você se torna líder automaticamente. Geralmente a pessoa já vem demonstrando ali alguns comportamentos e aí ela se torna líder oficialmente. Então, você que ainda não é líder e tem vontade de ser líder, continua ouvindo esse episódio que você vai pegar dicas valiosas aqui também. Eu acredito muito que a postura, os resultados, eles já são muito próximos ali do cargo que você passa a ocupar, né? Então você já está entregando ali aquele nível. Por isso, quando você muda, quando você recebe uma promoção, é porque você já tem um conhecimento necessário, mas geralmente esse conhecimento é técnico. Acho que aqui é muito importante de falarmos, né? Muitos líderes são promovidos, estão lá como analista sênior, como o Ale comentou, ou entram ali também como especialista e acabam depois recebendo uma promoção para o cargo de gestão, de liderança, mas é importante a gente lembrar que é muito a parte técnica que você se destacou e quando você entra para a liderança, por mais que você possa ter uma postura de líder, que a gente fala que é uma postura nata, né? Aquela pessoa que as pessoas já se inspiram, as pessoas já admiram, já acompanham. Essa pessoa vai ocupar o cargo, mas ela tem muitos passos à frente a serem desenvolvidos. Caso você esteja assumindo agora o cargo de liderança, lembra, agora você precisa desenvolver muitos tópicos que são importantes para que você se torne realmente um líder inspirador, né, Ale? Que eu acho que é o que mais se destaca, assim, as lideranças que são as maiores lideranças hoje no mercado de trabalho, seja no mercado corporativo ou qualquer área, são as que inspiram pessoas, porque você está realmente ali à frente de uma equipe. Você é o ponto focal de muitas pessoas e as pessoas precisam de você. Quando a gente estava dando acho que é legal a gente comentar, nas pesquisas que a gente fez, tem até tabelas que o pessoal usa, a diferença entre líder e gestor. E aí, Bruna, eu acho que existe uma atuação híbrida, porque uma coisa meio que não vive sem a outra, né? Quando você pega puramente um gestor, ele vai olhar muito, que nem você falou, para a meta, ele vai olhar muito para o processo, porque quando você fala assim, gestor, ele gerencia alguma coisa. Então o líder, ele não consegue fazer a liderança do seu time, controlar ali, quando eu falo de controlar, gente, não é no sentido de controlar as pessoas, controlar processos, tá? Fazer a roda girar se ele não tem método. Então quando eu falo de gestão, vou falar de método, de trabalho, de política, de processo, de sistema, a gente vai falar de meta, mas tudo isso que a gente tá falando, eu não sei se soa pra você, tá, Bruna, mas pra mim soa o quê? Eu não tô falando zero de pessoas, eu não tô falando de pessoas, eu tô falando de método de trabalho. Então eu vou criar uma meta de vendas, vamos pensar numa pessoa que trabalha na área de vendas, um gestor comercial. Ele vai olhar pra meta, ele vai olhar pra quanto que tem que vender, qual que é a margem,
qual que é a técnica de venda, qual o tipo de cliente. Só que quando eu olho para isso, quando eu falo assim, eu sou um gestor, eu estou olhando para isso, parece que eu estou acabando, eliminando com a parte das pessoas. Por isso que aqui a gente fala assim, é gestor, é líder, para mim é a junção dessas duas coisas. Se você também só desenvolve as pessoas, só olha para essa parte mais humanizada e não tem uma estrutura, a área que você tem, o departamento que você gerencia, ele acaba não tendo solidez, né? Não sei se você tem a mesma percepção que eu, se eu tô falando uma grande bobagem, mas assim, preciso lembrar dessas coisas. Mas quando a gente fala de liderança, a gente vai falar de outras skills que muito mais tem a ver com postura, como você falou, comportamento e tudo mais. Sim, quando a gente fala ali de gerenciamento, que você falou, Ale, até já ouvi de muitos gestores, né? Então, qual que é a proporção correta, né, de gerenciamento de atividades, ali de processos, de metas e gestão de pessoas, ou seja, olhando ali para as pessoas, para a necessidade, aí entra a postura que eu falei, né, de você ser inspirador. Eu acredito que seja meio a meio, tá? Para você ser uma pessoa, um líder, um gestor que se destaca, você tem ali 50-50. Então, você faz a gestão dessas pessoas, porque você precisa estar próximo, você precisa ser uma liderança inspiradora, e você também entende dos processos e das metas que estão sendo efetivadas ali dentro da área. Até porque se complementa, né, Alê? Se você parar para pensar, as metas que você está acompanhando têm a ver com o desenvolvimento das pessoas, porque as pessoas estão fazendo ali a engrenagem girar. Então, realmente, faz sentido sim o que você falou e eu compreendi. E tem um contraponto, eu vou pegar aqui alguns exemplos, tá? Por exemplo, quando a gente fala de o gestor, ele cria a meta, tá? Vou pegar esse exemplo. Então, colocamos uma meta de vendas, colocamos uma meta de quantidade de vagas fechadas, colocamos uma meta de um projeto X. O líder, né? A visão do líder, uma coisa a visão do gestor, como você mesmo falou, 50-50. Qual que é o papel do líder nessa atividade, por exemplo? Criar a meta junto com o time, obviamente, não é comando e controle, a meta ser feita junto com o time, mas o líder, ele criar uma visão para essa meta, porque senão as pessoas perdem ali a motivação da entrega. Por que a gente está fazendo isso? Por que é importante esse número de vendas? Aonde que a gente quer chegar? Qual que é o propósito do departamento, da área? Essa visão aí já está muito mais voltada para a gestão de pessoas, o relacionamento que o líder tem. Por isso que a gente vai usar o termo aqui líder, gestor, mas a partir de agora eu acho que eu vou usar só líder mesmo, para a gente falar assim, poxa, eu virei um líder de time. Como que eu motivo o meu time? Como eu faço o meu time ficar engajado? Primeira coisa é você conseguir pegar, por exemplo, o cargo de liderança, você já está ali pensando numa hierarquia de uma empresa, né? Você está recebendo informações de diretores, de executivos, e você tem que trazer essa visão da empresa para o seu time que está abaixo de você. Eu percebo, Bruna, que o líder, a partir desse momento, ele se transforma num interlocutor. Ele recebe informações, às vezes privilegiadas, às vezes confidenciais, contextos, e ele precisa trazer isso para o time. E aí vem a questão, né? Interlocutor. Eu vou também ouvir a demanda do meu time e trazer isso para a diretoria. Esse ciclo é o papel do líder, que às vezes o líder capenga só de um lado, né? Que é ouvir a demanda dos diretores, quais são os objetivos, não sei o quê, e traz para baixo e não escuta a demanda da sua equipe e entende sua equipe para levar isso para cima. Acho que o primeiro papel aí do líder é ser esse interlocutor, esse comunicador, né? Concordo, e eu enxergo assim, até trazendo ali uma forma da gente compreender, né? Eu até falei aqui fora nos bastidores a questão de uma orquestra. O líder é o maestro, então ele precisa apresentar ali o resultado para a plateia. Porém, ele tem toda uma orquestra, tem todos os músicos ali que ele precisa entender quais são as necessidades de cada músico, ele prepara, cada pessoa tem ali o conhecimento de um instrumento e ele faz essa orquestração, né? Então ele tem a informação. É o maestro, né? Exatamente. Então ele faz essa orquestração e faz ali. Ele é o maestro realmente de toda uma equipe. E acho que essas informações, Ale, até quando você valida se um chefe, né, se é um líder ou se é um chefe, aí a gente entra mais um termo que era utilizado antigamente, chefe, que é comando e controle. Se ele simplesmente pega a informação e manda,
manda para as pessoas fazerem sem entender o porquê, ou ele pega essa informação e compartilha, não apenas manda, né? Manda ele fazer uma atividade, mas ele compartilha para que a pessoa faça parte do objetivo, que a pessoa entenda que aquela ação dela faz sentido, é importante, que ela está contribuindo para algum objetivo final. Acho que é muito importante essa visão. E o porquê que ela tá fazendo isso. Tem um livro bem famoso que eu recomendo que vocês leiam também. Comece pelo porquê. Acho que é do Simon Sinek, se eu não me engano. Se eu errar aqui o autor, desculpa, gente, que eu não googlei antes para confirmar, tô pegando aqui de cabeça. Que ele justamente defende que para times você precisa explicar o porquê você está fazendo isso. E falando sobre maestro, uma coisa que eu tava pensando aqui na sua fala, Bru, que eu não entendo de música, tá, gente? Mas até onde eu sei, isso meu marido uma vez me explicou e a gente tava na Sala São Paulo, em São Paulo, e tava o maestro ali com a orquestra, né? São vários instrumentos, né? O maestro, ele não sabe tocar todos aqueles instrumentos. E eu acho que aí vem a segunda parte da liderança. Você não tem que entender tecnicamente o que todo o seu time faz. Porque eu já ouvi isso de muitas pessoas. Ai, meu chefe, eu respondo pro meu chefe, né? O meu gestor, meu líder. Aí, gente, vai sair às vezes um chefe aqui, tá? Mas respondo pro meu líder e ele não sabe fazer o que eu faço, sei lá, no Excel. Tudo bem. O seu gestor, ele não precisa saber tecnicamente de tudo que o time faz para fazer esse manejo que a Bruna comenta, né? Então, acho que é legal a gente usar essa analogia, né? O maestro, ele não domina tecnicamente. Se ele sentar, talvez ele saiba tocar um pouco do piano, tocar um instrumento de corda, mas com certeza ele não vai saber tocar a flauta, o violino, o bumbo. Ele não é especialista, ele é generalista. Exatamente. Ele com certeza sabe tocar, vai saber tocar alguns instrumentos, mas para ele ser maestro, ele não sabe tocar todos, e eu acho que esse é o segundo item que para mim é fundamental. E aí, trazendo a minha experiência, Bruna, para mim isso é o mais difícil, porque você como líder, você se sente responsável pelo seu time e você quer ajudar em qualquer demanda. E eu acredito que o líder, ele precisa fazer essa autorreflexão, esse autoconhecimento daquilo que ele domina, daquilo que ele não domina, e ele partir do pressuposto que ele não vai saber de tudo tecnicamente, mas ele tem que conseguir dar orientação, mentoria, compartilhar, aí sim, isso é o papel dele, mas ele não vai saber tecnicamente de tudo. Eu falo que para mim isso é mais difícil, porque é difícil quando seu time te procura pedindo um apoio e você às vezes não sabe o que fazer. Mas isso é uma coisa que já está sendo quebrada no mercado já tem algum tempo, a gente vê essa movimentação, né? Acho que há 20 anos atrás falar isso seria um absurdo, né? Hoje em dia o líder, ele tá mais vulnerável, ele não é mais aquele líder herói que sabe de tudo, que entende de tudo, não, a gente tem que também humanizar o líder, da mesma forma que a gente humaniza as relações, a gente também lembrar que o líder é humano, que ele erra também. Isso é importante da gente lembrar, porque, de novo, né, a gente recebe muita mensagem das pessoas falando de gestores. Aliás, eu acho que o Rios mais famoso que a gente tem é a diferença entre líder e chefe, né, já aproveitando. Se você tem curiosidade para saber o que é esse Rios, vem aqui no Instagram do Foca, @Foca no Trabalho, dá uma olhadinha lá e comenta, porque tem sempre o pós e o contra, né? É bem legal esse Rios, porque ele exemplifica bem, né? Eu não vou falar o que é, vocês vão lá no Instagram para assistir. Acho que já bateu ali, acho que 60 mil visualizações, foi um Rios que viralizou ali. Mas por que viraliza? Porque a gente se identifica. Então é natural a gente às vezes estar ali com um líder que tem alguns traços, que tem alguns comportamentos, e a gente, como liderado, né, a gente, poxa, o meu líder não entende que eu não sei fazer isso, que eu estou em desenvolvimento, vamos fazer o mesmo movimento para o nosso líder, então. Poxa, seu líder também está em desenvolvimento, ele também está aprendendo, ele também não tem resposta para tudo, mas tem aquilo que realmente não dá para fazer, porque senão você acaba criando um ambiente hostil de trabalho, não é isso que a gente quer, né? É isso que a gente não recomenda. Você virou líder, então assim, entenda que você não vai saber de tudo, não vai saber tocar todos os instrumentos, mas você, sendo um bom interlocutor, ouvindo o seu time, que foi aquilo que a gente falou anteriormente, poxa, eu considero o Brook já é meio caminho andado, né? A escutativa aqui, os líderes, eles poderiam, se for para escolher alguma coisa que você tem que priorizar, essa seria a principal. Eu concordo, e acompanhando vários líderes, né, como business partner, eu acabo tendo muito contato com a liderança. Eu percebo que os líderes que mais se destacam e que mais conseguem ter uma equipe produtiva são os que são mais próximos, que fornecem feedback, que sempre que a pessoa precisa, ele está disponível ali. E ele entende as situações, é o que você comentou, né? Essa escuta ativa. São aqueles profissionais, aqueles gestores que estão disponíveis para ouvir
ouvir se você consegue, qual que é o prazo, e aí se você fala, olha, chefe, olha, líder, né, a gente utilizando os termos, eu não vou poder fazer nesse momento, ele, não, vamos lá, eu te ajudo, o que que eu posso te ajudar? Onde eu posso entrar para te ajudar? E é muito difícil, parece ser algo, depende, né, depende da experiência da pessoa que está ouvindo, mas quando a gente fala que a questão de ouvir, é muito difícil, pessoas que têm o perfil de ouvir. A empatia está tão em alta, por quê, né? Porque muitas pessoas acabam não tendo empatia, não tendo ali aquele espaço de ouvir, de entender, de se colocar. Eu ouvi muito isso quando faço acompanhamento, as pessoas falam, olha, a dificuldade é me colocar na cadeira. Então, somente quando você senta na cadeira do profissional, igual a Lê falou, né? Você não tem o conhecimento, você não é especialista ali. Olha para recrutamento, trazer um exemplo. A pessoa fala, olha, você tem que entregar X currículos em 2 dias. A pessoa fala, mas é impossível. Não, a gente tem que entregar, se vira, tem que entregar. Se a pessoa sentasse ali na cadeira, Uhum. entendesse a dinâmica de trabalho, entendesse como que é a dinâmica do mercado, como que está funcionando, ela teria uma outra visão. E esse é um exercício que muitas pessoas, todos os profissionais devem fazer, mas principalmente a liderança. Uma empatia assertiva, que muitos estão comentando, né? Precisa ter essa empatia assertiva para que você consiga entender o que está acontecendo com o teu profissional, ter proximidade para que ele possa se abrir, porque muitas vezes está tendo algum problema ou está faltando alguma ferramenta de trabalho, por isso que não está entregando. Então, você vai estar ali próximo para você corrigir o que não está legal. Se não está tendo produtividade, o que está acontecendo? Está tudo bem na vida pessoal? Está tudo bem? Tem ferramenta necessária? O prazo está adequado com a demanda, com o que a pessoa está vivendo ali naquele momento? Às vezes ela não está entregando, não é? Ela está dando o máximo dela. Só que isso pode estar esgotando, porque você não está se colocando. Ou você é também muito perfeccionista e você quer do teu jeito, e a pessoa está mostrando um outro caminho ali também. Se você tiver uma empatia, você ouvir, se colocar e entender mais, você vai dar muito mais espaço, você vai se destacar muito mais e você vai ter mais conhecimento ali, né, Ale? Porque quando você se coloca no lugar do outro, do teu profissional, da pessoa que está na tua equipe, você começa a entender uns pontos de correção. Então, você começa a olhar os processos, olhar os fluxos, você começa a ter um olhar holístico ali e também fortalece essa questão da empatia, né? Que eu acho que é a principal característica ali dos líderes e que muitas pessoas não têm isso naturalmente, né? Que precisam desenvolver e realmente é possível desenvolver desde que você esteja disponível para isso. Tem um termo que a gente usa onde eu trabalho, que vem da metodologia do Lean. Para quem nunca ouviu, metodologia Lean é uma metodologia que foi usada na Toyota, em fabricação de automóveis, uma metodologia japonesa. Eles usam muitos termos, né, com outro idioma e tudo mais, e tem um nome que chama Gemba. Gemba é o lugar de trabalho, né? E dentro da liderança, né, para o Lean, o gestor, né, o líder, ele precisa ir ao Gemba, que é entender o que está acontecendo na operação, não é fazer a operação, mas é entender. Porque como que eu vou dar orientação, eu vou dar direcionamento, eu vou, por exemplo, definir metas, sendo que eu não sei como funciona, né? E aí um erro de gestão é isso, né? Você se afastar. Uma outra coisa que interfere muito, Bru, que vem nessa questão de você, como líder, você falar menos e ouvir mais, você não vai ouvir se você não oferecer segurança psicológica e um ambiente seguro para as pessoas falarem o que elas realmente pensam. No passado, a gente acreditava que um bom líder, um bom gestor, né, que para mim esse é o famoso chefe, é aquele que inspirava medo, é aquele que te dava uma sensação de, nossa, que medo dessa pessoa, né, e aí as pessoas, quando elas têm medo, elas não falam, né, Você e aí você pode funcionava ficar ali, entregava na pressão do medo mesmo, exatamente. pela reação. E o líder que inspira é um líder que influencia o outro. Você não vai conseguir influenciar o outro se ele não tiver abertura. Se ele tiver medo de você, vai ter um bloqueio ali, né? Então, hoje em dia, não pode ser que em algum lugar funcione ali, mas né, a gente tem estudos que trabalhar com medo você não é mais produtivo, pelo contrário. Então, ainda tem esse mito, né, do líder ter que ser um líder que inspira medo, que te dá uma atenção para que se você seja respeitado, né? Eu já vou numa movimentação diferente. A segurança psicológica, você dá espaço para as pessoas falarem. Claro, sempre com cordialidade, não é falar sem filtro. As pessoas acham que assim, eu vou segurança psicológica, é a galera falar o que quer e como quer. Não, gente, existe o profissional, profissionalismo, existe respeito, cordialidade, né?
mas sim você conseguir de uma maneira, né, cordial, você falar daquilo que não está funcionando, você não ter medo de procurar sua liderança, porque assim, as pessoas falam assim, nossa, ai, meu time, né, uma queixa de líderes, né, que acontece. As pessoas fazem coisas erradas e não me dividem comigo, porque elas têm medo de você. Exato. Erro faz Elas parte do escondem. processo. Elas escondem. Eu sempre tive bom relacionamento com os meus líderes, né, na grande maioria. Não vou falar 100% na grande maioria. Se eu fizesse algo errado, eu nunca fiquei com medo de falar. Eu já ia com uma sugestão de como resolver o problema, claro. Mas eu sempre dividi com o meu gestor. Porque se meu gestor ficar sabendo da pior forma, o erro já é ruim. Ninguém gosta de errar. Ninguém levanta e fala, hoje eu vou trabalhar, eu quero fazer uma cagadinha, quero fazer um erro. Não, ninguém levanta com essa premissa. Então, eu acredito que minimamente se o seu gestor, né, não for um gestor tóxico, né, ele vai entender que a sua intenção foi boa e vocês juntos vão resolver. Agora, se o seu gestor te dá medo, se você não consegue procurar ele, como que você aí o gestor fica sabendo da pior forma possível, né, que é depois e às vezes o problema porque era pequeno no início, como a pessoa escondeu, vira algo muito maior. Então, a segurança psicológica, Bruna, acho que é um item que eu colocaria ali na lista, né? Você virou gestor? Como que é o Sim. clima? Qual o ambiente que você oferece para trabalhar, né? Você oferece espaço para as pessoas falarem o que pensam? Você é aquele líder que não quer ouvir, não quer, foge, some, né? Tem líder que faz isso, né? Não quer escutar o time e aí dá aquela sumida. Então, a segurança psicológica realmente aí entra a palavrinha que a gente é difícil a gente usar, né? Muito raro. Eu estou sendo irônica, tá, gente? Que é o famoso feedback, né? Então, você oferecer uma conversa individual com o pessoal do seu time, não dá para tudo fazer coletivamente. A gente tem que lembrar, quando a gente é líder, tudo que a gente fala tem um peso maior. Você que é líder que está ouvindo a gente, lembra quando você era liderado? Quando seu gestor falava alguma coisa, o peso que isso tinha. Então, eu já tive gestores difíceis, assim, o peso de um líder é diferente. É diferente quando seu líder fala, não foi legal. E quando você escuta o seu colega falando, nossa, o que você fez não foi legal. A gente tem que tomar cuidado a forma que a gente oferece feedbacks, principalmente quando o negócio não é legal, e oferecer feedbacks positivos. E aí vou fechar esse triângulo, né, Bruna? Pedir feedback pro seu time, né? Não é só oferecer feedback, só eu vou, converso com o meu time, dou espaço de fala, e aí escuta, né? Então pedir feedback mesmo, dar esse espaço, o que não tá funcionando? É difícil, né? Eu, nas avaliações, nos meus one-on-ones, eu sempre dou espaço para as pessoas falarem e eu sou bem direta. Me dê feedback daquilo que não funcionou e daquilo que funcionou, porque sempre tem alguma coisa, principalmente relacionado à minha gestão. E aí saem coisas que, putz, não percebi que eu fazia isso, me desculpa. Você tem um espaço E de é se assim que você desculpar, de continua se corrigir e seguir em desenvolvendo. frente. E é assim Exatamente. que você continua se desenvolvendo como líder, né? Você ter esse feedback, você saber se algo funcionou ou não. É tentativa e erro. Quando você está aberta a novas ideias, você acaba evoluindo profissionalmente também, porque você, não é porque você chegou num cargo ali de liderança que você não tem mais o que desenvolver. Tem muito ponto a desenvolver. E é justamente os liderados que vão trazer essa percepção do que está funcionando e não. Quando você dá esse espaço, traz essa segurança psicológica para que a pessoa se sinta segura, possa ser ela mesma e trazer a percepção como contribuição e não como apontamento, né? Eu acho que é importante, vai fazer com que você se desenvolva e vire uma grande referência em liderança. E aí a última coisa que eu acho que eu acrescentaria que a gente não falou sobre isso, tem a ver com isso que a gente falou de comando e controle, mas é delegar. A gente como gestor, a gente tem uma tendência talvez de querer controlar o resultado das coisas, e aí às vezes microgerencia e não deixa as pessoas florescerem e mostrarem seu potencial, né? Então delega, mas faz uma parte, delega e quer microgerenciar e deixa todo mundo maluco, ou faz o oposto, que é o delargar, né? Larga, não delega, larga. Toma que o filho é seu e se vira para resolver, não quero me envolver nisso. Então é difícil delegar bem, porque de um lado você quer acompanhar, você não quer largar a pessoa, você quer que a pessoa perceba que você tá ali, mas ao mesmo tempo você não pode acompanhar e microgerenciar, então é um desafio grande, né? Então delegar e delegar acompanhando é uma coisa que coloque na sua listinha, né? Então ser um bom interlocutor, uma boa comunicação, né? A gente falou, né? Ser o maestro, né? Não significa entender de tudo e saber fazer tudo.
oferecer boa segurança psicológica, um bom clima ali para o seu time e delegar e acompanhar sem microgerenciar. Você já foi microgerenciada, Bruna? É horrível, né? Eu detesto. Eu gosto de autonomia, eu gosto de liberdade. E eu sempre gosto de fazer as coisas e já levar pronta. Olha, eu fiz isso aqui, tá bacana, o que você acha? Vamos seguir. Agora a pessoa ficar ali no cangote, parece até que tá fungando no cangote ali pra ver o que você tá fazendo, como você tá fazendo, faz dessa forma, faz daquela. Não, eu acho que a pior forma de um líder agir é fazer o microgerenciamento, porque ele tira total liberdade, ele não desenvolve as pessoas, né, Lê? Ele fica preso ali às atividades. E realmente, delegar é um ponto muito importante e acredito que seja muito difícil inicialmente para quem tá começando como líder. Acredito que seja um dos pontos mais principalmente na difíceis transição, né? Quando você já é gerente, você já foi coordenador, supervisor, beleza. Agora, no primeiro step ali, quando você é um supervisor que acabou de sair de analista, é fácil você voltar. E aí eu queria ouvir vocês. Que pontos que vocês acham que é importante para o líder saber? Que daí a gente pode voltar com uma parte 2 daqui a algum tempo, né, Bruna? Vamos, porque tem muitas coisas que o líder ele pode se desenvolver. Aqui a gente falou alguns itens que a gente considera essencial, mas a gente queria ouvir vocês. Quais? Você teve um líder que foi transformador, ou você quando assumiu, o que para você é essencial? E a gente pode fazer um complemento lá nos stories, num reels, um vídeo complementar de, poxa, virei gestor, virei líder, o que eu faço agora, né? Compartilha com a gente a sua experiência, às vezes até a tua própria história. Às vezes você é um líder e quer comentar como que foi esse processo, ou então alguém que já teve algum líder ali que impactou de forma positiva ou negativa. Compartilha aqui com o Foca que nós vamos contar a sua história. E se você quiser acompanhar os nossos outros conteúdos de diversos formatos, nós temos o Instagram, nós temos o LinkedIn, pode nos procurar como @Foca no Trabalho, lá nós temos diversos conteúdos que vocês vão gostar, eu tenho certeza. Se quiser me encontrar, podem também ir lá no LinkedIn como Bruna Santana Garcia ou Bruna Foca. E você, Alê? Facinho para me achar no LinkedIn, Alessandra Falsarella, Alessandra Foca também acha a gente. E se você tá ouvindo esse episódio lá no Spotify, não esqueça de avaliar com a estrelinha e compartilhar esse episódio com alguém que ainda não conhece podcast pra gente aumentar a nossa podosfera, tá? A gente fica por aqui, até o próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau!